muito boa noite para você. Hoje, no Entrevista Coletiva, nós vamos falar sobre o recente acordo de Mariana. 9 anos após o desastre do rompimento da barragem do Fundão, o acordo traz novas medidas de reparação e investimentos para as comunidades atingidas. Para esclarecer os detalhes e o impacto desse novo acordo, nós recebemos a Defensora-Geral de Minas Gerais, Raquel da Costa Dias. Estão aqui também o comentarista de política, Orion Teixeira, e o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Sejam muito bem-vindos, defensora, muito obrigada por estar aqui com a gente. Vamos conversar falando sobre os aspectos gerais, desse acordo. Bom, boa noite a todos, é um prazer estar aqui na Band com vocês. Esse é um acordo que na verdade foi feito um TEC-TAC, um termo de compromisso logo após o rompimento da barragem de Fundão. Foi criada a Fundação Renova e esse processo de reparação, ele se mostrou muito lento e muitas vezes ineficaz. A gente vê que o dinheiro não chegou na ponta das pessoas, a gente vê que as medidas reparatórias ambientais e socioeconômicas não foram satisfatórias. Então, em 2021, o próprio Conselho Nacional de Justiça percebeu uma necessidade de fazer uma repactuação. Essa repactuação surgiu de um próprio pedido do juiz da causa, da 13ª Vara Federal aqui da Justiça Federal de Minas Gerais, e então começou um processo de renegociação. E mais de 3 anos e meio depois, começou até no governo Bolsonaro, continuou agora no governo Lula, o Estado de Minas, a União, o Estado do Espírito Santo e todas as instituições de justiça envolvidas, defensorias públicas, ministérios públicos, os próprios tribunais de justiça do Espírito Santo e de Minas Gerais firmaram esse grande acordo encaminhando as medidas de reparação ambientais, socioeconômicas e também as medidas de reparação individuais, direcionadas às pessoas que foram atingidas pela tragédia. Doutora Raquel, apesar de termos um valor recorde, num acordo desse tipo no Brasil, são aí 170 bilhões, Isso. Somando o valor que já foi pago via Fundação Renova. Mesmo assim, mais uma vez, a gente escuta muitas críticas por parte dos atingidos, falando que não foram devidamente ouvidos ou que os valores recebidos estão aquém. Queria saber, a Defensoria Pública participou da costura desse acordo, e se vocês concordam com esses argumentos deles, que realmente eles não foram contemplados de forma geral nesse acordo, e se os valores realmente ficaram abaixo do que era esperado. Bom, a Defensoria Pública é a instituição constitucional de representação das pessoas em situação de vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade ela pode ser social, jurídica, financeira, e numa situação dessa de desastre, a hipossuficiência jurídica ela é latente. Todas as pessoas atingidas elas são hipossuficientes de alguma forma. A Defensoria Pública é a representação dessas pessoas na mesa de repactuação. Para além disso, a própria Defensoria Pública realizou uma série de oitiva de audiências públicas, de oitiva das pessoas atingidas, o Ministério Público da mesma forma. Os movimentos sociais se fizeram presentes ao longo de todo o processo de repactuação. O próprio movimento dos atingidos da barragem estava lá no Palácio do Planalto na sexta-feira, assistindo à assinatura do acordo, fizeram sugestões, a grande parte dessas sugestões foram assimiladas e hoje constam do termo de acordo. Então, a gente entende sim que houve participação social na mesa. É claro que a gente não poderia abrir para uma gama muito grande de pessoas, porque seria muito difícil, E os movimentos sociais, muitas vezes, uma comunidade reconhece um movimento social, outra comunidade reconhece um outro movimento social. Então, a gente tentou ouvir todas as pessoas envolvidas, assimilar tudo que elas disseram e tentar reproduzir no texto um encaminhamento jurídico eficaz e justo para que elas fossem reparadas. Agora, o número de atingidos no entendimento desse acordo é superior ao que foi contemplado pela Fundação Renova. Procede essa informação? Sim, porque são vários encaminhamentos ao longo do acordo. Então, a gente tem um programa de transferência de renda para agricultores e pescadores, como se fosse uma indenização residual para eles. A gente tem em Mariana um programa de transferência de renda que vai abarcar todo o CAD único da cidade de Mariana, sendo uma transferência de renda de 10 a 15 mil. As pessoas de Mariana que constam de uma execução coletiva, elas vão receber uma transferência de renda maior, da ordem de 60 mil, mais uma indenização residual
de quem ainda não recebeu, da ordem de 35 mil. Nós temos o dano água, nós temos no Tribunal de Justiça de Minas Gerais 29 mil processos de dano água, de dano moral, pela interrupção do serviço de fornecimento de água. A jurisprudência do Tribunal de Justiça estava oscilando em R$2.000. A gente fechou um dano moral à água de R$13.018. E isso a gente vai oferecer para as pessoas grandes mutirões. Os tribunais de justiça, as defensorias públicas, os advogados também participarão, para que elas possam ter encaminhadas essas demandas reparatórias. Doutora Raquel, são situações extraordinárias que ninguém está previamente preparado. Tanto é que esse acordo de Mariana, essa crise, tragédia de Mariana, tem quase 10 anos e está sendo resolvida depois da crise de Brumadinho, que tem apenas 5 anos. Ou seja, o modelo de Brumadinho, naturalmente, serviu de orientação, de guia para essa negociação de Mariana. Como essas grandes crises de direitos devem ser tratadas? O ambiente extrajudicial facilita? Por quê? Facilita muito. Eu acredito muito nessa solução extrajudicial e nessa solução consensuada de grandes tragédias. O desembargador Newton, que fez a mediação do acordo coletivo de Brumadinho, ele dizia que ele foi juiz da família há muito tempo. Eu também fui defensora da área de família há muito tempo. Que as mesmas premissas que a gente utilizava para fazer um acordo de alimentos, a gente utilizou no acordo coletivo de Brumadinho. E é bom para todas as partes. É bom para o atingido, que no Brasil, o Brasil é um país extremamente litigante. Nós temos aí milhões de processos que estão na justiça e, por mais que os juízes julguem, entram mais processos, a gente sempre fica com um acervo processual muito grande. O acordo, ele possibilita que as empresas paguem mais do que elas pagariam se fosse uma briga judicial de anos, porque elas vão gastar menos nesse processo, então elas podem pagar em padrões de jurisprudência superior ao que a gente possui. Foi isso que a gente utilizou no termo de compromisso de Brumadinho para indenização de direitos individuais. O dano moral morte naquela época, em 2019, pelo STJ era de 280 mil. Na Defensoria Pública, a gente fechou com a Vale um dano moral morte de R$500 mil. Então, ela vai pagar mais, ela vai pagar alto, ela vai pagar rápido, mas ela também vai poder virar essa página como empresa e as pessoas poderão virar essa página como atingidas por uma grande tragédia. Isso serve tanto para os direitos individuais como para as grandes questões coletivas, ambientais e socioeconômicas. Então, a Defensoria, por lei, a gente tem a obrigação de tentar a solução extrajudicial e consensual da demanda e depois a gente vai para o litígio no judiciário. Então, a gente já faz isso com muita tranquilidade, sabe, Orion? E, para a gente, isso foi mais mais do mesmo que a gente já faz no nosso dia a dia. Agora, a senhora falou, né, sobre a dificuldade com a Fundação Renova, os valores não chegavam até a ponta, né, as pessoas atingidas. Então, agora, quais foram os prazos, né, definidos para as reparações, para os investimentos e como isso vai ser monitorado, acompanhado pela Justiça? Bom, é um acordo de longa duração, é um acordo de execução de 20 anos. A gente está priorizando neste acordo as verbas iniciais para os atingidos. Então, a gente aí vai ter todo um movimento de reparação das pessoas que ainda não receberam nenhum tipo de indenização. A gente já está conversando com a empresa Samarco, que vai organizar esse mutirão juntamente conosco. E, a partir daí, a gente vai numa execução continuada em comitês de governança. Então, em Minas Gerais, o comitê de governança é composto pelo Executivo Estadual, pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público. E aí, a gente vai monitorando o que entra e como esse dinheiro é gasto. Pois é, doutora, ainda dentro desse aspecto, eu queria saber como é que vai funcionar esse repasse. Não vai existir mais a Fundação Renova. Esse acordo prevê a extinção da Fundação Renova. Esse repasse vai ser direto via empresas atingidas. Vai passar, esse dinheiro cai na conta do Estado, o Estado faz esse repasse. Como é que vai funcionar essa dinâmica do repasse? E eu queria uma avaliação sua também sobre a Fundação Renova, porque quando foi criada, foi a ideia de ser uma coisa inovadora, né? Ministério Público, os governos dos estados, todo mundo achou que seria a grande solução. Deu errado esse modelo e por quê? Bom, como que vai ser esse repasse? Desses quase 170 bilhões, 100 bilhões são de repasses aos estados e às instituições de justiça, né? A gente não recebe o dinheiro, né? Como que é feito? A empresa paga numa conta vinculada,
né, muitas vezes ao juízo, é uma conta que não entra no Tesouro do Estado. Então, é uma conta que é só destinada à reparação. As empresas pagarão as indenizações por fora do acordo. Então, para além dos 170 bilhões, nós temos 10 bilhões de reais que serão pagos de indenização. Aí sim, as empresas pagarão direto aos atingidos que aderirem. Então, por exemplo, vai ter um grande mutirão do dano à água em Governador Valadares. A pessoa pode comparecer com a Defensoria Pública, a pessoa pode comparecer com o seu advogado, aderir ao acordo e aí a empresa vai fazer o repasse diretamente a essa pessoa ao seu advogado. Né? No caso da Defensoria Pública, vai passar diretamente à pessoa, porque a Defensoria não tem honorários. E aí, por aí vai. E as obrigações, e muitos desses 170 bilhões, desses 170, 32 bilhões serão de execução pelas próprias empresas. Então, a empresa ainda tem uma série de obrigações que ela mesma vai executar. Doutora Raquel, quais são as crises que foram tratadas nesse acordo? Né? Porque várias outras surgiram após o rompimento da barragem, impactaram municípios que não estavam no entorno, não estavam naquela região, mas outras regiões também foram afetadas. Como é que isso é dimensionado? Bom, a gente pegou toda a bacia do Rio Doce, então a gente pega toda essa parte de Minas Gerais que foi atingida e a gente também pega o Espírito Santo até a foz do Rio Doce. Então, nesse campo grande da bacia, todas as questões de prejuízos socioambientais, socioeconômicos e individuais foram tratadas no acordo. A questão do rio, e aí qual que é o encaminhamento, por exemplo, a questão ambiental do rio? Vai ter uma retirada de 9 milhões de metros cúbicos de rejeitos em pontos específicos do rio e, para além disso, a gente tem um projeto grande de saneamento básico de 7,5 bilhões de reais no saneamento básico ao longo de toda a bacia. Para quê? Para que a gente deixe o rio novamente limpo. Medidas de reparação socioeconômica. A gente sabe que, por exemplo, a atividade econômica de Mariana ela foi paralisada por muitos anos, porque para além da Samarco, a Vale também teve que parar a mineração ali e toda a atividade econômica da cidade foi prejudicada. Então, tem medidas de reparação que o próprio município de Mariana vai receber e o prefeito vai poder executar ele aderindo ao acordo. E por aí vai ao longo de toda a bacia. Os agricultores, os pescadores que tiveram prejuízos econômicos também vão ser devidamente reparados para que eles consigam, se não continuar na própria profissão, iniciar um novo meio de vida. São cerca de 200 municípios. São cerca de 200 municípios. Agora, nesse novo acordo, existe algum mecanismo, né, de proteção para possíveis novas vítimas de algum problema em barragens, danos futuros, né? Existe já algum mecanismo que possa prever isso, que possa proteger essas pessoas? O dano desconhecido do rompimento da barragem do Fundão está assegurado. Né? Então, se aparecer, por exemplo, um dano à saúde que a gente não sabe que existe hoje, isso está ressalvado, a gente negocia separado com as empresas a partir daí. Tudo que relaciona esse rompimento. Isso. A gente tratou dos danos conhecidos nessa data. Agora, doutora, a senhora citou prefeitos e prefeituras contemplados aí por este acordo, mas, paralelamente, está acontecendo em Londres uma gigantesca ação movida por um escritório internacional, que, se não me engano, está falando que vai contemplar algo em torno de 500 mil vítimas, um número muito grande de pessoas que o escritório estaria atendendo. Esse acordo aqui no Brasil, ele inviabiliza, por exemplo, futuro recebimento por parte de prefeitos, prefeituras ou até das vítimas? Quem é contemplado por aqui pode, de certa forma, ficar excluído de um novo acordo? Bom, o acordo, a repactuação de Mariana é uma resposta do sistema de justiça brasileiro à tragédia que foi o rompimento da barragem de Fundão. É um grande acordo que a gente pune as empresas causadoras, né, as empresas poluidoras pagadoras. A responsabilidade dessas empresas é objetiva, independente de culpa, elas respondem pelo dano causado e todos os danos conhecidos foram endereçados no acordo. A gente respeita a autonomia da vontade, o Brasil, a legislação brasileira respeita a autonomia da vontade. Então, a pessoa que foi prejudicada, ela tem a opção de aderir ao acordo, por exemplo, com relação ao dano à água, com relação à reparação pescador-agricultor e com relação a qualquer tipo de reparação tratada na repactuação, ou ela pode seguir como ela bem entender. Os municípios, existe toda uma legislação própria, que eu acho que não cabe muito à defensoria aqui dizer o que pode e o que não pode. Né? Os municípios, eu sei que alguns estão pleiteando essa questão em Londres e eu não sei como eles farão. O que a gente tratou no acordo
existe a possibilidade de todos os municípios atingidos aderirem ao acordo e receberem parcelas significativas num curto espaço de tempo para tomarem as medidas de reparação socioeconômica e ambientais na sua seara de atuação. Doutora Raquel, quem é que vai monitorar e fiscalizar a aplicação correta desses recursos de acordo com os objetivos traçados por esse acordo? Porque, por exemplo, existe lá um acerto de que 11 bilhões serão dedicados a novos projetos de desenvolvimento socioeconômico. É algo meio subjetivo. Como é que isso se traz objetividade a isso, materializa essa aplicação? A gente tem os comitês de governança, né? E, para além disso, qualquer gestor público está sobre o controle do Tribunal de Contas e do próprio Ministério Público. Então, essas atividades típicas do Estado, do Tribunal de Contas e do Ministério Público, elas permanecem. A gente tem uma atuação preventiva no acordo para que o dinheiro seja bem empregado. E aí eu vou dar um exemplo com o paralelo de Brumadinho. Ontem, em Brumadinho, a gente fez o lançamento do edital do saneamento básico em Brumadinho. 1,7 bilhões de reais foram destinados no Acordo de Brumadinho ao saneamento básico. A gente tem todo um projeto base de como vai ser feito isso, que foi feito pela SEMAD, Secretaria de Meio Ambiente, e pelo BDMG, que está dando um apoio financeiro e também de logística, de estruturação e tudo mais. Para além disso, se algo der errado, sempre existe o Tribunal de Contas e o Ministério Público, que tem a missão constitucional de fiscalizar as contas e o gasto público, porque independente do dinheiro não estar no caixa do Tesouro Estadual, é um dinheiro público no que diz respeito à reparação coletiva, né? Que se a gente não consegue individualizar ali qual que é o dano coletivo de cada uma das pessoas que sofreram com aquilo, é um dano coletivo e exatamente para isso o Ministério Público e o Tribunal de Contas podem e devem agir. E um relatório apresentado recentemente em Londres apontou que a barragem do Fundão já era classificada como de mais alto perfil de risco 5 anos antes do rompimento. Isso, o conhecimento dessa informação nesse momento muda algo com relação ao acordo? Não muda. Por quê? E não muda até, eu uso dizer, até com relação a Londres. Por quê? A responsabilidade ambiental no Brasil, ela é objetiva. Então, a empresa poluidora, pagadora, ela responde independente de ter culpa ou não. Se ela atuou com negligência ou não, pouco importa. Ela responde integralmente pela reparação do dano. E eu tenho certeza que todos os agentes públicos, servidores que trabalharam no acordo, eles trabalharam por essa reparação integral. Né? O acordo, é lógico que ele não é perfeito, ele é um acordo possível, mas ele é hoje talvez o maior acordo do mundo no que diz respeito à reparação, no que diz respeito a acordo coletivo. Então, eu acredito que hoje ela não mude muita coisa, mas claro que ela mostra talvez uma negligência das empresas e uma necessidade de que elas sejam punidas e de que o poder público acompanhe de perto como se dá a mineração no Brasil e como a gente pode evitar essas grandes tragédias. Dentro da pergunta que o Orion fez, do critério e fiscalização dessas obras, me chamou a atenção, por exemplo, que está lá previsto a duplicação da BR-356, que leva a Ouro Preto e Mariana. Como que isso foi definido, por exemplo? Foi definido pelo governo do Estado, que define essa obra, governo federal? Como é que, ou é um acordo entre todos os entes mesmo? Como é que essa sugestão se deu? Porque diretamente é uma obra... Uma causa e efeito, né? É uma obra de infraestrutura e tal, que não tem nada, vamos dizer, diretamente ligada à tragédia. Ela é uma obra de reparação socioeconômica. Foi definida numa mesa de repactuação e que essa mesa não é fácil, né? Porque são vários interesses, são vários pontos de vista sobre o mesmo dano. Então, a gente sabe que tanto a região do Rio Doce, aí eu vou pegar de Mariana, aí vou falar por Minas Gerais, de Mariana até a fronteira ali com o Espírito Santo, são estradas muito sofríveis. Muito né? ruins. A gente que viaja muito pelo interior do estado, a gente sabe que tem cada degrau na estrada que a gente pode causar um acidente, a gente pode estragar o carro, enfim. E a gente sabia que reformular e reestruturar essas estradas, o que a gente traz ali para aqueles municípios? Riqueza. A gente traz investimento. Então, foi um consenso entre nós, e aí eu falo entre todos os comprometentes, de que a estruturação, a revitalização dessas estradas seria bom para a região atingida, no sentido de ter uma reativação econômica. Principalmente no sentido de ter, assim, talvez a mineração aqui não possa ser o único vetor econômico da cidade. Né? A gente fala isso muito de Mariana e de muitas outras cidades, Brumadinho, por exemplo.
A gente precisa que Minas Gerais tenha sim a mineração, mas que ela não viva só da mineração, que a gente tenha outros investimentos econômicos para que a gente tenha um estado aí mais saudável do ponto de vista da economia e das finanças também, né? Temos mais uma pergunta sim, nesse bloco? Doutora Raquel, eu gostaria que você falasse um pouco também da experiência pessoal dos profissionais do sistema de justiça, defensores, defensoras, e juízes, promotores, enfim. Foi talvez o maior desafio da carreira deles e das próprias instituições, né? Foi. Bom, eu vou falar por mim, assim, na Defensoria, quando eu assumi a Defensoria Geral, tinham 6 meses, mais ou menos, dessa mesa de repactuação. E como eu estava em campanha, eu realmente não tinha participado de nenhuma dessas mesas. E naquela época, em 2022, era um representante por instituição. Porque você imagina, são 9 instituições públicas, mais a União, com diversos ministérios, mais cada executivo com suas equipes técnicas todas. E eu cuidei pessoalmente desse assunto, porque eu sabia que ele era uma ferramenta muito importante de valorização do nosso Estado, né, Orion? Então, foi um processo de muito aprendizado. Eu brinco que é como se a gente tivesse feito um MBA sem estar numa faculdade, porque foi um processo de ceder, de aprender, de exigir o que a gente entendia que era o correto exigir, de chegar num consenso, como a pergunta do Murilo sobre as estradas, do que poderia, do que não poderia ser feito. E depois eu comecei a compartilhar com a minha equipe do Núcleo de Vulneráveis e eles foram tomando a frente para que as pessoas fossem devidamente reparadas, que é a grande preocupação da Defensoria Mineira. E foi dando certo. Mas eu acho que é um aprendizado que fica para toda a vida e é um legado que a gente deixa, talvez, para as instituições do sistema de justiça brasileiro, de que cooperar é muito mais importante que competir. E trabalhar para um consenso, a gente beneficia um número muito maior de pessoas. Doutora, esse acordo começou durante um governo federal e acabou sendo finalizado por outro governo federal, governo Bolsonaro, governo Lula. Havia uma projeção muito grande para esse acordo ser fechado em 2022. Eu lembro naquele momento da eleição, o governo Zema pressionando, o próprio governo Bolsonaro, o ministro Fux, que estava à frente do STF, queria também, né, uma questão, ele estava à frente na época, mas ele acabou sendo adiado e veio o governo Lula, fez uma série de exigências, falou que o valor não era compatível. Eu queria que a senhora me contasse um pouco desses bastidores, contasse para a gente, assim, o governo Lula ajudou ou dificultou a resolução desse acordo? Ajudou muito. A gente não fechou o acordo em 2022 porque o fluxo de pagamento não estava adequado. Tinha uma barriga, assim, diminuía muito o pagamento ao longo do tempo. E aí entrou um novo governo que trouxe um novo olhar para a mesa de repactuação. E o governo Lula chegou com muitas demandas pertinentes, e foi um importante agente de negociação juntamente com os demais. Os valores subiram, a gente foi conseguindo negociar melhor o fluxo de pagamento. Todos contribuíram, cada um na sua esfera e cada um com o seu olhar de executivo federal, de executivo estadual e de IJs e sistema de justiça. Bom, a entrevista coletiva vai fazer agora uma breve pausa, um intervalo curtinho, e a gente volta com a reta final, então, sobre esse tema. Até já. Estamos de volta com entrevista coletiva, falando hoje sobre o acordo, né? Um recente acordo de Mariana. O Orion Teixeira vai fazer aqui a nossa pergunta para essa reta final, né, Orion? Doutora Raquel, no campo da natureza familiar, o que o senhor contasse, como é que foi o impacto de famílias que perderam os protagonistas, os pais? Como é que foi lidar com isso? Eu te digo, Orion, que foi das experiências mais difíceis da minha carreira. Até hoje eu tenho muitos desses meus assistidos no WhatsApp. Quando eu vejo uma coisa que eu lembro deles, como, por exemplo, em Brumadinho, a gente teve na semana passada o monumento, né, a Bruma Leve, ali na frente da cidade administrativa. Eu fui pegando o nomezinho de cada familiar de assistido falecido e fui mandando pelo WhatsApp por eles. Essa experiência de lidar com a dor do outro, ela impacta muito a gente como ser humano. Não tem como ser diferente. E, por exemplo, em Brumadinho, as pessoas, quando eu cheguei lá às 6 da manhã no dia 26 de janeiro, as pessoas estavam em estado de choque. Porque era uma cidade muito pequena e que a maioria delas não tinha perdido só um parente. Ou elas tinham perdido 2, 3 parentes, ou elas tinham perdido um parente e vários amigos.
E foi uma experiência muito engrandecedora como ser humano, mas é um aprendizado constante. Toda vez que eu encontro com os familiares da Vabrum, toda vez que eu encontro com assistidos do Rio Doce, outro dia uma assistida do Rio Doce chegou pra gente e falou que a filha dela de 13 anos estava grávida. Isso já tem muitos anos. Ela era uma criança quando teve a barragem do Fundão, estourou e essa mãe ficou sem trabalho por muito tempo. É uma vida que já trouxe consequências ali, que como que você repara uma adolescente grávida que não teve oportunidade de estudo, como que você repara essa perda? Como que a gente repara uma vida? A dor não é reparada com uma indenização, mas eu acho que é isso que é o bonito de ser defensor público. Eu acho que a Defensoria Pública nos humaniza, a Defensoria Pública nos transforma como ser humano e toda vez que a gente consegue aquecer um coração, a gente aquece o nosso próprio. Então, é um grande aprendizado. Com certeza, parabéns. Teve mais uma perguntinha? Temos um minutinho. Doutor, só sobre... Não foi tempo demais, não? Porque algumas pessoas até morreram já de Mariana, pessoas foram vítimas, né? Isso continua sendo justiça? Assim, continua para essas pessoas? Você acha que... Eu acho que a gente tem que fazer a nossa meia-culpa que a gente demorou a dar uma resposta em Mariana. Eu tenho absoluta convicção disso. Talvez a gente tenha aprendido com os erros de Mariana a reparar melhor em Brumadinho. E agora com a repactuação a gente procura diminuir esses erros e trazer uma reparação mais justa, ainda que depois de algum tempo. Isso mostra para todos nós, como servidores públicos, que o Estado tem que agir rápido. E tem que ser assim. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pela participação aqui com a gente, né, Orion, Murilo. Boa noite. Nós encerramos, então, a entrevista coletiva de hoje. Agradecemos a sua audiência e te esperamos, né, no próximo sábado. Até lá.